Esta é a Espanha, e com mais de 47 milhões de habitantes e uma economia de 1,2 trilhões de dólares, a Espanha é a 14ª maior economia e um dos países mais ricos e desenvolvidos em todo o globo. A economia espanhola é ligeiramente menor que a da Rússia, um país com uma população 3 vezes maior e bem mais território. Apesar de ser um país com território mediano, a Espanha possui a segunda maior extensão em linhas de trens-balas entre todos os países do mundo, perdendo apenas para a China. O tamanho das suas linhas de transporte ferroviário é incrível, o que significa que apesar do país possuir o tamanho da Califórnia, a Espanha possui 5 vezes mais a quantidade de linhas de trem-bala do que todos os Estados Unidos. Logo, é extremamente fácil viajar por todos os centros populacionais da Espanha, como o centro de Madrid e as cidades costeiras tanto do Mediterrâneo quanto do Atlântico, no sul e no norte do país. Mas aqui vem a parte estranha. Para os padrões da Europa, a Espanha é um país grande, tendo aproximadamente 4 vezes o tamanho da Inglaterra, ao mesmo tempo que a Inglaterra possui 9 milhões de pessoas em sua população total. A densidade populacional na Inglaterra é cerca de 4,5 vezes maior do que da Espanha, o que não acontece nos países europeus. O grande motivo para esses números é que existe uma quantidade enorme de terras vazias na Espanha. Entre Madrid e outras grandes cidades na costa do país, onde todas as linhas de trem-bala se conectam, as terras são praticamente todas vazias, formando um mapa de densidade populacional no estilo de um donut, onde todo o interior do país é praticamente vazio. Existe, é claro, os centros populacionais que todos conhecemos e até mesmo já viajamos, como Barcelona, Madrid e Valência, ao mesmo tempo que existem áreas vazias e subdesenvolvidas que ninguém nunca ouviu falar. E a diferença entre a população e a área entre esses dois lados distintos da Espanha, dentro e fora do mapa em donut, é gigantesca e potencialmente catastrófica para todo o país. Cerca de 90% da população espanhola, mais de 42 milhões de pessoas, vivem em apenas 30% de todo o território do país, concentradas principalmente nas grandes cidades na costa do país, e nas cidades centrais de Madrid e Saragoça. Isto significa que 10% de toda a população da Espanha, aproximadamente 4,7 milhões de pessoas, vivem na área restante, que corresponde a 70% do território espanhol. A densidade populacional, em cerca de 70% do país, na chamada parte vazia da Espanha, possui uma média de 18 pessoas por quilômetro quadrado, onde não existe em nenhum outro local da Europa Ocidental uma densidade tão baixa. A título de comparação, esta é a mesma densidade populacional da Noruega ou do estado do Kansas nos Estados Unidos. Mas existem ainda certas áreas vazias na Espanha, que são ainda menos populosas. Uma dessas áreas é aqui, na chamada Cordilheira de Celtibérica, que se estende por várias províncias espanholas. Esta área não é pequena e possui aproximadamente o mesmo tamanho que a Irlanda ou que os estados americanos da Virgínia Ocidental. Esses territórios possuem uma população de 5 milhões e 1,8 milhões de habitantes, respectivamente. A Cordilheira Celtibérica possui apenas 500 mil habitantes. Existem apenas 4 localidades em toda a região com uma população maior de 20 mil habitantes, e como resultado, a média de densidade populacional desta região é de aproximadamente 8 pessoas por quilômetro. Isso faz da Cordilheira Celtibérica a segunda região menos populosa de toda a União Europeia, superando a parte europeia da Rússia e as terras altas da Escócia. A única região na União Europeia que possui uma densidade populacional ainda menor é a chamada Lapônia, uma região no extremo norte da Finlândia que chega perto do Ártico e possui entre 2 e 5 pessoas por quilômetro quadrado. Mesmo assim, a densidade populacional da Lapônia não é muito menor que a Cordilheira da Espanha, o que faz algumas se referirem ao local como Lapônia Espanhola. O local é tão remoto que, quando comparado ao restante da Europa Ocidental, que tem entre 3/4 das localidades, é necessário uma viagem de pelo menos 45 minutos, para se chegar na cidade mais próxima. Um dos motivos que fazem dessa região um local tão deserto é o chamado Sistema Ibérico, que é uma cadeia de montanhas de média altitude que constitui a Cordilheira Celtibérica. Logo, a constituição montanhosa na região, juntamente com as altas temperaturas e a dispersão da população devido às formações geográficas, são alguns dos motivos relacionados à natureza da região, que explica o motivo desta área ser menos desenvolvida. Outro fator que explica o porquê desta área ser praticamente inabitada é o fato de que a menos de 100 km da Cordilheira Celtibérica se encontram os centros populacionais da Espanha, como as cidades de Madrid, Valência, Saragoça e Bilbao. Mas a Cordilheira Celtibérica não é a única cadeia montanhosa que causa uma baixa densidade populacional em determinadas regiões da Espanha.
Existe ainda a Cordilheira Cantábrica, no Nordeste, a Cordilheira dos Pirineus, na fronteira com a França, o Sistema Central, que fica bem no meio do país, e a Cordilheira Bética, que corta todo o Sudeste. A Espanha é um país altamente montanhoso e, como resultado, possui a segunda maior elevação dentre os países da União Europeia, perdendo apenas para a Áustria, que é coberta majoritariamente pelos Alpes. Mas as cordilheiras não causam toda essa desigualdade na densidade populacional. Tanto a Áustria como a Suíça possuem elevações naturais semelhantes com a Espanha, e ambos os países possuem uma densidade populacional superior à da Espanha. Alguns dos motivos que fazem o interior da Espanha ser inabitado são devido principalmente a uma grande quantidade de tragédias e algumas políticas governamentais. Ao longo dos últimos 50 anos, as áreas rurais da Espanha perderam cerca de 28% de toda a população. E a história que explica o motivo começa na década de 30, com o aumento do poder de Francisco Franco. A Guerra Civil Espanhola foi travada entre a esquerda republicana e a direita nacionalista durante 3 anos, entre 1936 e 1939, terminando pouco antes da Segunda Guerra Mundial. A violência durante a Guerra Civil foi devastadora, deixando cerca de 500 mil de mortos por todo o país. Francisco Franco saiu vitorioso do conflito e estabeleceu um regime inspirado no fascismo, derivado dos seus aliados durante a Guerra Civil, o nazismo alemão e o fascismo italiano. No entanto, Francisco Franco manteve a Espanha neutra durante a Segunda Guerra, e seu regime autoritário conseguiu sair ileso do conflito mundial, e o estilo de seu governo militar continuou reinando até a sua morte em 1975. Devido a isto, a era de Francisco Franco na Espanha foi considerado um estado pária, que se manteve relativamente isolada de outros países por bastante tempo. A Espanha só se juntou à ONU em 1955 e não se juntou à Comunidade Econômica da Europa, precursora da União Europeia até o ano de 1986. Partidos independentes e sindicatos dentro da Espanha durante a época da ditadura foram banidos, e o país seguiu uma política econômica baseada em autarquias, com o objetivo de se tornar autossuficiente. Após a destruição causada pela Guerra Civil, a economia espanhola se manteve estagnada por décadas, e a situação gerou um enorme êxodo populacional. Isso resultou em décadas de emigração, onde grande parte da população simplesmente abandonou o país, fugindo do regime ditatorial. Mas o real problema do abandono da população rural começou em 1959, quando Francisco Franco introduziu o seu plano de estabilização, que constituiu de um mercado livre e planos de industrialização que transformaram a economia espanhola instantaneamente. O plano atraiu diversos investidores internacionais, que buscavam mão de obra barata que a Espanha estava disposta a oferecer. Cidades como Barcelona e Madrid começaram a oferecer um intenso desenvolvimento econômico, bem como vastas oportunidades de trabalho para a população, atraindo milhares de espanhóis que se mudaram para as cidades em busca de melhores condições de vida. A população começou então a migrar para estes centros urbanos, e as áreas afastadas onde as pessoas viviam anteriormente foram simplesmente abandonadas com o passar do tempo. Para ilustrar a industrialização espanhola em 1946, logo após a Segunda Guerra, a Espanha tinha aproximadamente 72 mil carros, e 20 anos depois, em 1966, este número subia para 1 milhão de veículos. A economia espanhola rapidamente se tornou a segunda que mais crescia em todo o globo durante os anos 60, perdendo apenas para o Japão. Após a morte de Francisco Franco, seguido pelo fim do autoritarismo em 1975, muitos imigrantes da época do início do regime voltaram para a Espanha, se alojando nas novas regiões industrializadas, não retornando para suas terras natais. Ao longo dos últimos 30 anos, principalmente a partir da década de 90, a Espanha vem recebendo um grande número de imigrantes, pela primeira vez em sua história. Atualmente, cerca de 15% da população espanhola nasceu em algum outro país, sendo que a grande maioria em países fora da Europa, principalmente de colônias espanholas da América Latina. Este número coloca a Espanha como o quarto país com mais número de imigrantes em toda a Europa, e o 10º em todo o mundo, sendo que a grande maioria reside nas áreas industrializadas do país, onde existe o maior número de oportunidades. Ao longo de todo o século XX, este conjunto de acontecimentos fizeram com que a população da Espanha dobrasse de tamanho, sendo que apenas 11 de todas as 50 províncias rurais do país não registraram uma queda drástica na sua população.
Atualmente, a população espanhola está estagnada, sendo que na última década, entre 2011 e 2021, o crescimento da população teve um crescimento de apenas 0,2%, se tornando a década com menor crescimento desde que o censo começou em 1833. O principal motivo desse crescimento lento é o fato da taxa de natalidade do país ser extremamente baixa, o que muitos especialistas acreditam que seja devido ao baixo incentivo do governo na criação de políticas familiares que beneficiem a maternidade. De todos os países da Europa Ocidental, a Espanha é o que menos investe em auxílio familiar, com cerca de 0,5% do PIB sendo destinado para esta finalidade. A título de comparação, uma família espanhola precisaria de 57 filhos para receber o mesmo auxílio das autoridades que uma família de 3 filhos recebe em Luxemburgo. E estes são todos os fatores que contribuem para a baixa população rural da Espanha ao longo das últimas décadas. Como exemplo, temos a província de Turiel, onde grande parte de seu território está localizada na Cordilheira Celtibérica. Atualmente, a província de Teruel tem apenas metade da população que tinha há cerca de 100 anos atrás, uma vez que milhares mudaram-se para outras localidades em busca de melhores oportunidades, deixando para trás as suas vilas, onde as condições de vida são bem complicadas. Em Teruel, o inverno pode ser bastante rigoroso, bem como a falta de infraestrutura e de condições básicas que são encontradas facilmente em grandes centros urbanos. A falta de investimentos nessas regiões da Espanha continuam sendo um grande problema para a população, uma vez que em Teruel, por exemplo, 40% da população não possui acesso à internet de alta velocidade. A província possui apenas um trem antigo, que viaja a uma velocidade de apenas 30 km por hora, que se tornou meme nas redes sociais espanholas após ser ultrapassado até mesmo por um trator. Essa realidade é totalmente diferente da experiência em Madrid, por exemplo, que é conhecida por seu centro populacional de altíssima tecnologia, com linhas de trem-bala que viajam cerca de 10 vezes mais rápido que o antigo trem de Teruel. A falta de investimentos nas áreas rurais da Espanha fazem delas pontos menos interessantes para a população. E quanto menos interessantes para elas, menos pessoas se mudam para essas áreas, fazendo ainda com que a população remanescente venha a se mudar com o passar do tempo, o que faz com que menos investimentos sejam feitos na região, se tornando um ciclo vicioso que fará com que essas áreas da Espanha se tornem ainda menos populosas ao longo dos anos. E foi assim que se chegou até a situação atual, onde 90% da população espanhola vive em apenas 30% do território da Espanha, enquanto os 10% restantes vivem em 70% do país. A única maneira de se resolver este problema é um investimento massivo por parte do governo espanhol nessas áreas mais remotas do país, na tentativa de atrair parte da população para os 70% da Espanha, que atualmente é quase vazio.